Como as cidades crescem? Olá, caro aluno! Se você quer saber como as cidades crescem, você não pode perder essa aula. Mas antes, não se esqueça de clicar em gostei e se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe para depois. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo que você vai me ajudar muito. Vamos nessa? Quando falamos em crescimento das cidades, usamos o termo urbanização. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. Esse fenômeno está sempre relacionado a um movimento econômico. Quando um determinado país apresenta a maior parte de sua população no meio rural, as práticas econômicas que geram mais empregos são as agrícolas, pois é no campo que elas acontecem. Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecida pelas indústrias, pelo comércio, pelas áreas de prestação de serviços, que são atividades eminentemente urbanas. Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Em um primeiro momento, isso aconteceu nos chamados países desenvolvidos, principalmente na Europa, pois foi lá que a primeira revolução industrial aconteceu, a partir do século XVIII. Assim, em busca de melhores condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas migraram do campo para a cidade, em um processo chamado êxodo rural. Em países em que a industrialização demorou mais para acontecer, como no caso aqui do Brasil, o processo de urbanização também ocorreu de forma tardia. Nas economias subdesenvolvidas e emergentes, a formação das grandes cidades consolidou-se apenas na segunda metade do século XX. Apesar de ter demorado mais para acontecer, a urbanização nos países periféricos ocorreu de forma muito mais acelerada do que nos países centrais. Além da industrialização, o fator responsável pela urbanização desses países foi a mecanização do campo, pois, com a substituição do homem pela máquina no meio rural, as pessoas não tinham outra opção senão morar nas cidades. Em 2005, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou que pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas vivendo nas cidades era superior ao número de pessoas vivendo no campo. Assim, podemos notar que o processo de industrialização no mundo ganhou proporções gigantescas. Agora, apesar de o processo de formação das grandes cidades ser uma característica da modernidade, ele não apresenta necessariamente uma forma de desenvolvimento. Quando a urbanização ocorre sem planejamento, de forma desordenada, ela ocasiona a chamada macrocefalia urbana. Isso mesmo, macrocefalia urbana, que é quando as cidades não conseguem perceber o grande número de pessoas que chegam do campo. Por isso, a grande preocupação de inúmeros países é melhorar a condição de vida das pessoas na cidade, bem como conter o processo de urbanização através da manutenção das pessoas no campo. E isso só ocorre se as terras do meio rural forem bem distribuídas, ou seja, não ficarem concentradas nas mãos de poucas pessoas. Bom, essa foi a nossa aula, uma aula curtinha, mais para vocês entenderem o conceito do crescimento das cidades, certo? Então não se esqueça que o crescimento das cidades se chama urbanização. Gravem esse nome. Pessoal, obrigado pela sua presença aqui na nossa aula. Até a próxima aula e não se esqueça, não cole do colega, mas cola no careca. Um forte abraço!